E olha, esqueci-me outra vez de ver enquanto estamos. Às vezes penso que estou sempre no mesmo sítio, no mesmo coisa. Então, cá estamos nós, sem ninguém, é verdade. Mas pronto, também me sinto feliz por não estar com ninguém. Cá, cá estamos nós, só. Cá estamos nós, sem ninguém. Mas também não. Ó, Silena, qual é hoje o número? É 55. Qual é o número? 55 ou 54? Sissi! Ó, Sissi! Qual é o número? Olha, que estes beijinhos a todos, são uns amores todos. Mas eu pergunto, 55, é sim, senhor. Já está. Há uma latência entre mim e vocês. Então, a 55ª Jornada de Oração, vamos dar início à nossa 55ª Jornada de Oração. Umas boas noites para todos, espero que todos estejam bem, que gostem de estar aqui comigo, porque eu gosto de estar com vocês, que estejam de saúde. Boa noite, Silvio, vai tudo bem contigo? Só basta pôr assim, vai ou não vai. E, portanto, a 50ª é 55. Então, nós... espero que vocês estejam todos mesmo bem. E boa noite, Ricardo Fujo, há tanto tempo. Joaquim Barreiros, como é que se sente mais velho? Acho que bem. Boa noite, Fernanda Godinho Godinho. Um abraço, um beijinho. Mandem todos um beijinho à Fernanda Godinho Godinho. Porque ela já está mais satisfeita, penso eu. Mandei beijinhos para todos, uns para os outros, não sejam uma coisa. Sim, pronto. Ok, então fico mais satisfeito. Pronto. Pronto, lá estou eu com o pronto, é tão giro. Para cá ser. Pronto. Hoje é a 55ª Jornada de Oração. Ontem faltou o fim da oração, o fim, mas não até mais do meio. Houve mais do meio, não houve, Sissi? Sissi, vá já que estás atenta. E a Wanda Costa está aqui a dizer que a maior fã tem que estar muito mais atenta para quando eu faço estas perguntas também responder. Sissi, até onde ficámos ontem na oração? Foi pena não ficar gravada. Até eu fiquei com pena porque estava muito, mas muito virado. Estava muito, muito onde havia de estar. Onde estava? Estava a vivenciar assim mesmo algo importante. Boa noite, Maria Luísa. Parecia um beijinho e um abraço fraterno. Beijinhos, maninha. Pronto, já assim é que é. Boa noite a todos. Sim, senhora. Há aqui alguns de vocês que estão a precisar de ajuda. Vamos tratar disto hoje. Vamos. Ficou próxima do fim, assim, mas a maior parte entendeu-se, viu-se, vivenciou-se, não foi? Se a maior parte se vivenciou, está tudo bem. E então, espero que vocês estejam bem. Holanda, Tavares, boa noite, minha querida, que tudo bom para ti. Que estejas muito feliz. Graça, beijinhos. Já há pessoas que eu já não vejo há muito tempo, há quase há 3 meses. Está bem. Marlene. Boa noite, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Assim é que é, cumprimentarem-se todos
Denise Neri, de onde és? Somos de Portugal, Leiria. Ótimo. Então, se está tudo bem aí, muito bem. Mas olha, Holanda, estás bem aí, porque aí há mais assistência do que aqui, portanto, ainda bem. Mas ainda bem que estás bem, que não te aconteça mal nenhum, que é para... mais vale não acontecer a ninguém. Mais vale não... Anselmo, boa noite. Deem também as boas noites ao Anselmo, que ele está a precisar. E digam ali, ao Denise Neri, de onde é que somos? Agora estou a ler, estou-vos a ver, porque eu quero apanhar um número. Então, quando eu carrego assim, vocês já recebem assim alguma coisa minha? Assim? Não recebem nada. Deviam receber. Deixa-me aqui experimentar se eu quisesse fazer aqui. Mas demoraria muito tempo. Vocês estão a ouvir bem, a ver bem, porque eu não estou a usar. Não estou a usar. Não estou a usar. Viram o que eu fiz? Mas eu não posso estar sempre a fazer isso. Por isso, uns de vocês têm que fazer. Não estou. Não estou. Olha, não posso concentrar primeiro para aí, tenho que ir por outro lado, porque senão não dá. Então vamos. Por outro lado. Lourdes Tavares. Olá, boa noite. Sim, falo de cá. A Aninha está melhorzinha, tá, que eu sei. Vocês é que pensam que eu não sei nada. Sim, senhora. Digam que a gente fala de cá, de Portugal. O que eu mais queria era que isto passasse e que você... Oh, Rita Muniz, tu também estás aqui como a maior fã, por isso tens que estar atenta. Os maiores fãs são os que têm que estar o som e a visão. O quê? Está mal, Ana Paula? Olá, Ricardo Fernandes, boa noite. Boa noite, boa noite. Abraços para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Todos nós daqui. Muito boa noite a todos. Então, vamos iniciar mais uma vez. Vamos iniciar agora. Porque eu estava aqui concentrado numa coisa que me apareceu. Vocês têm que às vezes perceber que eu também... Quem muitos... Não se deve dizer isto, mas eu vou dizer que é muitos burros toca ao mesmo tempo, algum deixa para trás. Mas não é o caso. São coisas que se têm que resolver. Vá. Vamos então hoje. Hoje vocês parecem até estarem bem dispostos. Sua imagem boa. Ok. Hoje até vocês parecem estar todos bem dispostos e já têm que começar a beber água a esta hora. Não sei se sabem que eu estou-vos a fazer um bocadinho de companhia antes de começar. Xixi Cheyenne. Façam todos uma oração pela Xixi Cheyenne, que ela está precisando. Sony Souza, muito boa noite. Cláudia Mendes, olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Ainda não está o número que eu quero. Boa noite, Andreia. Muito boa noite. E para aí para casa também. Boa noite a todos. Beijinhos. E abraço aí para casa. Boas energias para nós
e para todos. Boas energias aí para casa de cada um. Eu já vou ver o que mandaste, quem mandou. Agora não posso porque estou a fazer o direto do telefone. Então, percebendo mais ou menos que estão todos bem, isso é bom, é ótimo, mas já estão todos a trabalhar. Vocês já andam todos a trabalhar, que é para eu saber. Todos estão a trabalhar. Ou ainda há quem esteja em casa. Está tudo a trabalhar. Pronto. Então não se esqueça das recomendações que sempre nos dão, mas que nós, pelo menos, devemos ser responsáveis sobre nós próprios. Usem a máscara quando estiverem na rua, está bem? Não se esqueçam que a máscara, se todos usarem a máscara, Wanda, boa noite, a meio tempo está, pronto, mas quem tiver que sair para a rua, para o seu trabalho, numa fábrica, num escritório, onde quer que for, seja, não se esqueçam da máscara e não ponham as máscaras também muito encostadas, porque senão vocês começam a ter problemas, é isso, Inês, mão, vocês começam a ter problemas respiratórios. A máscara não pode estar tão encostada, tem que ser assim uma máscara que faça isto assim, olha, estão a ver? Assim, depois vocês apertam aqui de lado, só um bocadinho e deixam sair o lado. Tem que ter esta zona, que é para vocês quando estão a falar não estarem encostados ao pano. Então, não se esqueçam de partilhar o direto. Não é preciso eu estar... o Ricardo Foz diz que felizmente sim, que está a trabalhar. Então, felizmente é uma coisa positiva. Desculpa, ainda bem. Outros estão em teletrabalho. A Marina Costa diz que não está a trabalhar. Vá, a ver se vocês não ficam desempregados, se não ficam sem trabalho, porque já sabem que são vocês que têm que se ajudar a vocês próprios. Não esperem pelos outros, porque eu não estou a ver grande ajuda para nós. Não estou, não. Ó Diniz, mas descansa, é melhor descansar do que apanhares o vírus aí, que está muito perigoso aí, para esses lados. É melhor descansar do que morreres, por isso faz favor de descansar como deve de ser e depois logo chegará também a tua hora de ir trabalhar. Olha o meu afilhado, também me está a ver. Sim, senhora. Muito bem, assim já me sinto mais... Hoje passei a tarde com aflita, com a falta de ar, com a máscara. Claro, porque vocês usam aquelas máscaras muito apertadinhas e não pode. Tem que haver assim, tem que haver disto assim, para vocês poderem respirar, para haver a troca do ar mau com o bom. E para vocês não se sentirem sufocados. Eu, por exemplo, tenho um problema no nariz. Ao usar a máscara tem que ser uma máscara larga. Assim, depois aperta-se aqui, deixa-se aqui um buraco e aqui o outro. E aperta-se, prontos. Sim, senhora, estamos quase todos. Estamos todos. Então, eu ontem levei-vos a todos e consegui. Foi por isso que eu não dei por ela que a internet nem estava a funcionar. E continuei a minha escuta só quando vi a minha é que eu percebi que a internet tinha ido abaixo. E então, nós não queremos que a internet vá abaixo porque queremos estar aqui a fazer, pelo menos durante um bocadinho, companhia uns aos outros, para não nos sentirmos tão solitários. Assim sentimos-se muito melhores. Então, Emanuel não diz nada? Diz alguma coisa, Emanuel? Como é que está a tua avó? Está boa? Pelo menos assim que eu acabar o direto, liga-me. Está bem? Já. Então, eu gostaria muito, porque realmente é verdade, eu gostaria muito que sim, ficámos com dor de cabeça. Ontem ficaram com dor de cabeça. Oh,
Então, vamos ver se não provocam dor, se não provocamos todos muitas dores de cabeça, uns aos outros mais dor de cabeça. E que a máscara fica, às vezes. Então, vamos fazer os óculos, depois têm um problema, se vocês deixarem o ar ir aqui, eu ainda não descobri bem como é que se há de fazer para os óculos não baciarem. Havia de haver uma coisa que apertasse aqui para o ar não sair por aqui. E aí já não estava. E há umas máscaras que têm esse aperto, mas um aperto diferente, até feitas de pano. Pessoas que fazem feitas de pano que aperta aqui assim já não embacia os óculos. Assim. E quem sabe fazer máscaras, que faça, vá experimentando fazer várias máscaras, até uma que aperta aqui assim, pronto. Assim, que é para não haver esta parte aqui com bem. E então, aqui nas orelhas, aqui assim esperto das orelhas, para não haver perigo, há um buraquito. E assim já o ar passa de um lado para o outro e não passa para a frente. Então, o que eu estava a dizer a vocês todos, portanto, tenham lá cuidado com isso, não é? Já temos alguma informação de que parece que já não vamos ter a vacina em outubro. Muita gente acha isso impossível, mas eu, como não acho nada impossível, o bem e o mal sempre foi possível nesta terra. Portanto, se houver homens de boa vontade, podem realmente, até através do processo intuitivo, e é a minha convicção que isso vai acontecer, se não aconteceu já e esteja apenas a haver uma experimentação para dar a vacina. Pode não ser no mês de outubro, mas pode ser no mês de novembro ou de dezembro, ou até princípios de janeiro. Não creio que para o ano em maio ainda não haja uma vacina. Sim, ensinem uns aos outros, é apertar bem o ferrinho junto ao nariz e colocar os óculos por cima, sim senhor. A Susana Duarte sabe porque tem óculos. Então, espero mesmo que, porque parece que temos que ir aguentar este vírus até ao fim das nossas vidas, então. Ele vai ser como a influenza, não é o vírus da gripe, pronto, é mais um vírus que temos que... Mas este é transmitível assim, tem uma transmissão tão violenta e é esse o problema, ao menos que ele se tornasse menos transmissor, o meio de transmissão não fosse tão violento, não é? Porque é verdade que nós até temos estado aqui em Portugal, temos estado protegidos, não é? Mas quando chegar o próximo inverno, não sei se vamos estar assim muito protegidos e ainda continuo preocupado e continuo a fazer estas jornadas de oração por isso mesmo, porque estou de veras ainda muito preocupado. Quando deixar de estar preocupado, então eu fico mais descansado. Porque vocês sabem muito bem que eu também sou uma pessoa de risco e não posso me expor assim de qualquer maneira, não é? Mas ainda bem que não há tantas pessoas assim, tantas pessoas. A minha filha deu entrada agora, porque eu vi ali pelos corações, mas ainda não a vi por aqui. Então, eu espero é que se torne menos contagioso, não é? Ou então, porque nós vamos ter que aprender a viver com isto, mas também aprendermos a viver distantes. Nós já vivíamos mesmo sem ouvir, às vezes tão distantes uns dos outros, não é? Que isto também nos traga ao nosso sentir o quanto é importante. Boa noite, filha. E ela também está a dizer boa noite a vocês todos. Eu não disse que a GC Cheyenne estava doente. Orem por ela, vai durar 10 anos até morrer a 68 milhões. Boa noite, está bom. Olha, Deus nos livre e nos defenda, que dure 10 anos, para morrer a 68 milhões é pouco. Em 10 anos, com o vírus tão ativo, eu acho que morria era 2 bilhões de pessoas. Isso é que morria. Assim, uma coisa horrível mesmo. Evidentemente que vai morrer muita gente, porque as pessoas também, não
de alguma forma não têm o devido cuidado e nem têm a devida transformação, não se transformam. Continuam a ser como eram quando era sem o vírus. Nós temos a nossa parte emocional tem que ser transformada e tornar-nos mais humanos, se não nos quisermos tornar divinos e se não quisermos cuidar um pouco da nossa espiritualidade, então cuidamos da nossa humanidade e sejamos mais humanos uns para com os outros, lembrando-se que cada um de nós já se cruzou no caminho do outro, já viveram sim, sim. É natural, é natural. Isso é o que tu estás a dizer, Sónia, é natural. É verdade, sim, senhor. E outras coisas mais. Há outras doenças a aparecer que são originárias de, desta pandemia que estamos todos a sofrer, desta globalização virose, desta virosa global, não é? Mas também nós vimos as pessoas têm comportamentos que às vezes é estranho, mesmo aquelas pessoas com mais consciência e depois falam com os homens da ciência e depois não respeitam os homens da ciência. Uh, não se respeitam uns aos outros, não se ouvem bem, e depois as indústrias farmacêuticas também querem estar na luta. São muitas lutas, isto é muito difícil viver-se neste planeta com tanta discordância e com tanta desunião. A ideia era unir-nos todos, não é? Unirmos todos para já unirmos todos num pensamento positivo, mas com consciência positiva, porque ter só o pensamento não chega. Temos de ter uma consciência, uma análise positiva. E depois pronto, nós vamos ter imunidade, mas outros não sejam mas outros não terão, não é? Serão mais frágeis, não terão, porque há muitas imunidades até a nível de outros vírus e há pessoas que são portadoras desse vírus o resto da vida, não é? Não têm imunidade e não negativaram e, portanto, existe essa problemática. É verdade que a gente viveu sempre numa corda bamba e vivemos, todos nós que nascemos, vivemos numa corda bamba, porque existem muitas bactérias, muitos vírus, muitas coisas, e nós provocamos ainda muito mais com os nossos comportamentos, não sermos pessoas que tivéssemos cuidado. Eu também tantas vezes nós sufocamos o mar um pouco com toda a poluição e o mar nos dá uma grande parte do oxigênio, por exemplo. Sufocamos as florestas com os fogos e muitas vezes, a maior parte, às vezes mais de 80% ou a 90% dos focos foram postos, portanto sufocamos a atmosfera com dióxido de carbono a mais, porque ninguém quer usar os filtros e agora tem que usar os filtros na boca, é engraçado. Ninguém quer usar os filtros nas fábricas porque fica muito caro, mas as fábricas têm lucros e têm tudo. Pronto, as pessoas souberem governar a casa acabam por muitas vezes até ter lucro sem prejudicar ninguém. A ganância é enorme, que é inerente ao ser humano, é que faz com que realmente as pessoas, tão gananciosas que são, não usem aquilo que está ao seu alcance, ao meio delas, para não poluirmos tanto o ambiente, para não sermos tão, entre aspas, porquinhos e mandarmos tudo para o mar, não atearmos os fogos às florestas e deixarmos estar, porque as florestas... Olha, é verdade, eu queria pedir a algum de vocês, como estão em várias partes do país, se algum de vocês vir a minha mãe, tirem uma fotografia e mandem-me, porque eu já não a vejo há uns dias, porque aqui está sempre nublado e está sempre a chover e eu tenho saudades da minha mãe, queria a ver. Por isso, se alguém aí houver consiga tirar uma fotografia, nem que não seja uma fotografia muito boazinha, mande para mim, que eu queria ver a minha mãe. Ela já está a 39%, está no quarto minguante, portanto, mas eu gostava de ver antes que ela se transformasse em lua nova, para depois ver o crescente.
Então, nós também temos de ter cuidado, que este período trouxe realmente uma grande parte de nós anda mais triste, mais depressiva, e alguns de nós descontrolam-se e acabamos por fazer coisas e ter atitudes que não são as melhores. Acabamos por, olha, às vezes acabamos por não encontrar motivação para a nossa vida, e é preciso nós estarmos atentos uns aos outros para vermos os sinais, para com esses sinais, aí sim, vermos esses sinais e atuarmos de uma forma subtil. E evidentemente não temos que dar nas vistas, há sempre formas de atuação, desculpem, que podemos fazer sem as pessoas até ficarem magoadas connosco. Então, temos que estar mais atentos, porque vai aparecer mais pessoas deprimidas, pois não têm dinheiro para pagar as suas contas, também se sentem muito só, ou então vão-se expor ao perigo rapidamente, não é? Porque, no fundo, elas estão com uma certa aflição, porque eu sempre pensei que o país tivesse um fundo de maneio para situações destas, mas não parece que tenha um fundo de maneio para situações destas, não é? Portanto, que o que está a fazer acaba depois por não fazer aquilo que disse, e depois as pessoas obrigatoriamente, embora nós próprios temos a obrigação do distanciamento, de nos protegermos principalmente a nossa respiração para não ficarmos doentes, é verdade, porque se ficamos doentes e vamos para o hospital, depois é um sarilho, não é? O mal todo é nós ficarmos doentes, isso é verdade. Depois também há aquela coisa de haver outras doenças que nós não tratamos. Por exemplo, aqueles que estavam mais deprimidos antes dessa altura também não foram ao médico regularmente e com certeza precisaram de um ajeito na medicação e não lhe e não lhe e não pronto, e não ajustaram a medicação. E depois também aquela coisa, todos nós vivemos no limiar da pobreza, porque vivemos, quem ganha o ordenado mínimo vive no limiar da pobreza, e sabem perfeitamente, não vamos dizer que nós temos um grande ordenado mínimo, porque não temos. Não é? No limiar da pobreza muitas vezes não dá para pôr dinheiro de lado, e é natural que muitas pessoas se confrontem com esse problema, não tinham dinheiro de lado, não é? E não podemos estar a reparar se a pessoa tinha dinheiro para comprar isto ou aquilo, porque muitas vezes há muitas pessoas que não compram, há coisas que são oferecidas a essas pessoas e elas até ficam muito gratas, mas não vão andar para aí a dizer que lhes ofereceram isto ou aquilo. Mas eu sei que muita gente não consegue arranjar um fundo de maneio para estes tempos de crise, e essas pessoas são as que sofrem mais. Também há muita gente que podia ter arranjado esse fundo de maneio e teve outras escolhas, mas e que merecem todo o nosso respeito e consideração, porque afinal de contas até acabam por ser elas que pagam obrigado, Maria Luísa, por me mandar a minha mãe, pagam por isso mesmo, e portanto é natural, e é muito a coisa mais natural que é haver pessoas que calhando façam só uma refeição por dia. E eu já estou a pôr isto no calhado, nem sequer com certeza que fazem só uma refeição por dia, ou haverá pessoas neste momento mesmo que não lhes passa pela cabeça que com certeza por pagarem a luz, a água e isso assim, vão poupar na comida, não é? Vão poupar na comida e vão se alimentar mal, e mais tarde depois têm as consequências dessa má alimentação. E vocês, como até têm um bom coração, todos, porque toda a gente tem um bom coração e um mau coração, vamos pegar no nosso bom coração e vamos estando atentos, e se virmos alguma coisa em que podemos atuar subtilmente sem ninguém se aperceber, atuamos e ajudamos, e acabou-se. Ajudar sem dar nas vistas, que é para ninguém ficar magoado, porque há pessoas que ficam muito magoadas, não é? Que preferem passar mal e preferem sofrer do que pedir ajuda. E essas pessoas, portanto, precisam de ser ajudadas de modo a que olha, não apareceu o pagamento da layoff e nem sei se vai aparecer, porque eles estão a fazer o desconfinamento, as pessoas começam a trabalhar e vocês vão ver, eles não vão dar dinheiro a ninguém.
É isto que vai ser. Então, nós devemos estar com muita atenção ao nosso redor para não sermos surpreendidos, não é? Porque ainda eu já vos disse isto das jornadas de oração, que o nível de violência aumentou um pouco, não, o da rua não, mas o de casa sim, aumentou um pouco e também há outras coisas que não se dizem, mas é verdade, acaba por haver menos compreensão, menos tolerância e os casais acabam por se entender e as famílias, pois acabam por acontecer esses acidentes desagradáveis que ferem os olhos e os sentidos e o coração de toda a gente. Mas às vezes nós não estamos dentro das pessoas, não estamos dentro da cabeça delas e também não percebemos muito bem nessas atitudes das pessoas qual é o seu foco de vida, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão. Tudo isso é importante, é preciso realmente nós vivermos a vida e não sobrevivermos na vida. Há uma palavra que se usa muito e de qual eu não concordo de maneira nenhuma, mas sou eu que não concordo, vocês podem, é a resignação. E é também o ser muito resiliente, agora usa-se muito isso, que o povo é muito resiliente e resignam-se. Ninguém se deve resignar, porque isso é o contrário de evolução. Quando eu me resigno, aceito pacificamente e não faço mais nada para resolver. Portanto, resignei-me. Mas nós não estamos nessa posição. Nós nunca mais seremos assim. Mas nenhum de nós. Então, o melhor que nós temos a fazer realmente, e o melhor que temos a fazer mesmo, é começarmos desde já a proceder em conformidade com as situações novas que vão surgindo, quer na nossa própria vida, quer na vida da nossa comunidade. Porque se todos nós tratarmos da nossa comunidade, a nossa comunidade trata-se uma à outra. E isso dá origem a outras comunidades também se tratarem, se ajudarem. É o que eu digo. Ainda outro dia houve alguém que disse que nós temos que ser polícias nós próprios e nós temos que cuidar muito de nós próprios. Temos que ter muita consciência. E não é um tempo de zangas, de desconcertos, não é um tempo de desuniões. Porque isto também, ao mesmo tempo, sem ninguém se aperceber, o inconsciente coletivo está a fazer uma coisa muito interessante. Está a separar o trigo do joio. Então, e eu estou a falar no inconsciente coletivo, não estou a falar no consciente coletivo, cuidado. Então o inconsciente coletivo está a fazer esta divisão, está a tirar as ervas daninhas do trigo, não é? Para o trigo florescer e dar o seu fruto, nós temos que ter cuidado, porque muitos de nós somos ervas daninhas. Portanto, temos que mudar rapidamente a nossa maneira de ser e deixarmos de ser essas ervas daninhas, não é? Para realmente continuarmos a ser o trigo a brilhar e a alimentar todo um povo, toda uma nação, todo um país, países e, sobretudo, todos os continentes, e onde houver algum homem, uma mulher, uma criança, que é sempre o objetivo das nossas jornadas de oração, que seja tocado no seu coração, quer por pessoas mesmo, não é? Com bom coração, lá está, quer por as energias que os tocam de tal forma no seu coração, e que uma luz desperte dentro deles de tal forma para que o seu sofrimento não seja tão violento. Isso é importante. Evidentemente que nós, às vezes, até se chegássemos ao pé deles e tentássemos fazer isso, não conseguiríamos tanto como se nós tanto como se nós ficarmos parados, completamente parados e acomodados. Não nos devemos resignar nem com a doença, não devemos nos resignar com os problemas, nós devemos lutar. Quando não podemos lutar fisicamente ou humanamente tendo atitudes, lutamos intelectualmente com a nossa liberdade de pensar, sabermos nos expressar. Não é saber falar bem, é sabermos expressar. Quando as pessoas nos ouvem, elas perceberam
a perceberem que nós compreendemos o que se está a passar, elas perceberem mesmo que nós compreendemos o que se está a passar, para elas próprias poderem despertar, para elas próprias também poderem, de alguma forma, se libertar das suas agonias, dos seus sofrimentos, porque não é a mim só que me dói, nem a ti, nem a ele, é a todos nós. Nós somos formados por um corpo físico enquanto estamos na Terra. Esse corpo tem as suas necessidades básicas e precisa de as satisfazer, e não é satisfazê-las sobrevivendo, é vivendo mesmo intensamente a vida. Todos aqueles que querem sobreviver que sobrevivem, mas que sejam aqueles que têm mais hipóteses, porque às vezes aqueles que têm mais hipóteses de viver são os que sobrevivem porque não querem gastar, porque têm medo do dia da manhã. Não tenham medo, porque o amanhã não existe, existe sempre o momento presente. Eu vou morrer amanhã, imagina, eu vou morrer amanhã. Eu não vou morrer amanhã, eu vou morrer presentemente. Neste momento eu não vou morrer. No momento seguinte eu vou morrer. No momento seguinte, que acaba sempre por ser presente, porque o passado ninguém pode alterar. O passado só existe como uma história. E o presente não pode ser calculado, só pode ser calculado no tempo presente, porque o presente é sempre presente. O passado existe quando nós dizemos no passado eu vivi assim, ou eu era mais novo, ou eu olho para o espelho e realmente já fui mais novo. Então, aí sim, é que aí é quando nós podemos lidar com o passado presente, porque foi o nosso presente outrora. Nós estamos numa situação de presente e todos os acontecimentos que se dão é no presente. Mesmo quando um homem é condenado à morte pelo Estado, como nos Estados Unidos, condenam-no à morte e ele vai ter que morrer no dia 23 de outubro de 2020. Na verdade, ele morre sempre no presente. Porque quando chegarmos ao 23 de outubro de 2020, ele vai ser, é-lhe dada a injeção letal, mas aí estamos no presente. Nós estamos sempre constantemente no presente e nós esquecemos. Por isso é que nós devemos fazer as coisas quando estamos sempre neste presente, para que o próximo presente seja melhor do que este presente. Mas não podemos estar a dizer assim, daqui a 5 anos quero-me reformar, porque muita gente se reforma, e outros não, vão-se embora antes. Quero-me reformar e viajar, e diz assim, pois esse a 5 anos será o presente da própria pessoa, o presente. Então mais vale ela viajar já e não estar à espera de se reformar. E podemos viajar pelo nosso país inteiro. Desde que saibamos escolher os sítios que são bonitos e também desde que saibamos ter as devidas precauções. Viajar agora para o estrangeiro ou o estrangeiro viajar para cá não será uma boa ideia enquanto pelo menos não houver um medicamento ativo que, se nós apanharmos o vírus, nos cura. Mesmo não eliminando o vírus de nós ficamos curados. Seremos sempre portadores do vírus. Mas o que eu gostaria é que ninguém fosse portador do vírus, mas vai haver muita gente que vai ser portadora do vírus, não é? E vai ter que tomar as precauções para não pegar. Agora, o que interessa é parte também de saúde de cada um, e nós temos que pensar todos os dias e visualizar médicos especiais que estejam de volta de nós, que estejam de volta de todos aqueles que estão doentes. Nunca fazer como antigamente se fazia nas religiões, era vamos pedir pelos outros e tratar dos outros e esquecemos de nós. Não, todas aquelas pessoas que fazem, às vezes, que até se mortificam os seus corpos por causa do pecado, ou de, como elas dizem, ou para uma bênção, para qualquer coisa, e mortificam os seus corpos. Antigamente eles escoteavam-se, faziam as coisas. Olha, o Padre Pio, por exemplo, fez isso tanta vez, não é?
pronto, provocou um certo sofrimento ao corpo dele. Não é bom as pessoas provocarem um sofrimento ao seu corpo. Não é bom as pessoas padecerem de doenças que poderiam ter sido, que podem ser evitadas. Nós temos que ter consciência que podemos evitar determinado tipo de doenças. Por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, cada um de nós as pode evitar. São coisas que podemos evitar, basta não facilitar. Porque muitas mulheres têm câncer e estão a morrer, e muitas delas morrem porque os homens não tiveram cuidado com elas e lhes transmitiram o vírus do papiloma humano. E as pessoas muitas vezes não têm consciência que esse vírus às vezes se torna, embora haja vacina, e viram que apareceu a vacina rapidamente, e andava preocupado. Eu lembro-me na altura a sociedade científica, o movimento científico estava muito preocupado com esse vírus porque ele passava pelos buracos do látex do preservativo, nem com preservativo, até estavam a confundir com o vírus da SIDA, mas o vírus da SIDA era maior. Então, eu lembro-me perfeitamente. E assim que veio a vacina foi paga, eu aconselhei todas as mulheres, todas as crianças, todos os pais e mães a vacinarem imediatamente as mulheres, porque as mulheres são as que sofrem mais com essa doença. Os homens também sofrem mais tarde. E ainda hoje há muitos homens tão descuidados, que na sua infidelidade, ou seja, na sua falta de respeito para consigo próprio e para com a sua companheira, são capazes de transmitir à sua companheira essa doença. Ela fica ferida se não for curada a tempo, porque havia uma altura que a comunidade médica não sabia muito bem como tratar essa, sabia-se mais no estrangeiro do que cá. Eu lembro perfeitamente dessa fase. Então, acontece que muitas vezes a comunidade médica não sabia muito bem o que havia de fazer. Mas hoje não ficaste descansada. Sai já daí! Já viste que magoaste o coisa? Achaste bem? É chuchu. Estás a fazer mal. Desculpa lá, vá-te sentar na minha cadeira. Não vê a Necas ali sentada a coisa. Vá-se já sentar. Ai, vês? Era a Chuchu. A Necas está ali a olhar para mim. A Chuchu está aqui a dançar por tudo quanto é sítio. Portanto, na comunidade científica não havia bem essa coisa da doença. Hoje há um melhor conhecimento e hoje há muitas mulheres a aparecerem com esse problema. E muitas vezes os próprios maridos, não é? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes vem dos homens, não é? Porque nos homens essa doença manifesta-se às vezes tarde, mas manifesta-se e acaba por se manifestar e depois as pessoas veem. E então houve uma altura, não sei quando, uma vez eu ouvi alguém dizer: mas isso pode estar há 20 anos no nosso organismo. E eu perguntei quem disse isso. Foi um médico. Então o médico devia estar parvo. É parvo, não é? É como, por exemplo, estarem a dizer que o vírus do coronavírus que já está cá antes de novembro. Isso é assim. Se ele tivesse, nós em dezembro tínhamos tido, quer a Espanha, a França, a Alemanha, tínhamos tido uma epidemia que se transformava em pandemia e não tínhamos em março. Isso é verdade. Há coisas que não são assim. E as pessoas deixam-se muito enganar. E depois os homens têm muita mania de culpar as mulheres. Porque isso morre-se. Morre-se de cancro no útero. E as mulheres pobres é que morrem. Enquanto os maridos, ainda por cima, quando elas estão doentes, são capazes de as deixar, e quando foram eles que pegaram a doença. Vocês, às vezes, as pessoas têm muita mania de usar 2 pesos e 2 medidas. Portanto, isso não é muito importante. É a minha mulher, não é? Então, a minha mulher tem que suportar tudo o que eu faço. Ou uma mulher dizer que o homem tem que suportar tudo o que ela faz. Isso é tudo errado. Isso são coisas, são princípios vitais que fazem depois com que a nossa vida não ande para a frente. E é verdade que há muitas mulheres infectadas que os homens não têm a coragem de dizer: eu, se fosse mulher, tivesse um homem, não é? Imagina que era uma mulher, não é? E tinha um homem. Eu preferia que o meu homem chegasse ao pé de mim e dizia assim: olha, eu quero dar umas pinocadas aí com umas fulanas. Quaisquer, com umas fulanas, não, com outras senhoras, não quero a coisa, ou com outros senhores, ou com quem quer que fosse, e quero dar umas pinocadas, quero, portanto, gostava de ter a tua permissão. Dava-me a liberdade de eu escolher e dizer: sim, homem, vai lá, pronto, se queres, vai lá experimentar, isso assim. E também dava-me a liberdade de dizer: mas olha que se eu quiser experimentar, também vou experimentar. Pronto.
É nesta falta de diálogo que há e nesta compreensão, porque as mulheres julgam que os homens podem fazer tudo, e há muitas mulheres que julgam também que podem fazer tudo, e há muitos homens que julgam que podem fazer tudo, mas não podem. A partir do momento em que a gente escolhe alguém para viver, temos que ter o respeito por essa pessoa em todos os sentidos. E isso é muito importante. Porque se não houver esse respeito, não existe a amizade e o amor é falso, é mentiroso. E nós não podemos, de maneira nenhuma, principalmente as mulheres, deixar isso passar. Então, se o companheiro teve determinadas atitudes, depois vem um médico e diz aquelas coisas para apaziguar, que não deveria apaziguar e deveria ser, geralmente os médicos homens fazem isso, apaziguam, mas deveriam ser honestos e dizer, não senhora, isto passou-se, já passou muitas doenças pelas minhas mãos, que foi causado pela infidelidade dos homens, a maior parte delas, e os médicos ainda diziam às mulheres, isso pode acontecer assim. Coisas que não podem ter acontecido assim, que acontecem mesmo porque as pessoas são irresponsáveis e vão ter relações com outros companheiros e companheiras e não percebem que vão prejudicar a sua família. Ao prejudicar a sua família, prejudicam, além da mulher, prejudicam os filhos que essa mulher está a criar e que eles também estão a criar. Parece que há aqui uma falta, nesta liberdade toda que as pessoas têm, nesta liberdade irresponsável, parece que as pessoas adoram fazer mal umas às outras nesse sentido. Porque isso é um pormenorzinho que faz toda a diferença, é um pormenorzinho que faz toda a diferença no sentido de haver uma harmonia. É muito triste nós vermos alguém da nossa família morrer com câncer e muito mais triste será quando um dia descobrimos que nós fomos o causador desse câncer. É muito triste morrer-se de câncer, é muito triste fazer os tratamentos do câncer. Ainda não temos a cura do câncer como deveríamos ter, ainda sofre muito. Há pessoas que têm que fazer quimioterapia, que passam horrores, verdade. O melhor é nós não passarmos por isso, é compreendermos, olharmos para essas pessoas e então, orarmos por essas pessoas e pormos no lugar delas, vemos se elas precisam de alguma coisa. E principalmente quando isso é causado por um homem, a irresponsabilidade. Evidentemente que esse homem um dia vai morrer e quando nascer vai nascer mulher e vai passar exatamente e um pouco, vai passar exatamente por isso. Depois as pessoas dizem que mal fiz eu a Deus. Porque é assim, numa reencarnação, quando nós não equilibramos as nossas contas, entre aspas, estão a ver as nossas contas porque não é dinheiro, é as nossas contas de comportamento, nós preparamos logo uma vida seguinte para virmos reparar essas contas. E ainda bem que se esquecemos de tudo. Porque se nós nos lembrássemos, estávamos, nós não queríamos viver e não fazíamos as coisas. Eu estava a dizer que a infidelidade pode ser da mulher como do homem. Mas mais facilmente o homem transmite à sua mulher, não é? Mas são as mulheres que transmitem aos homens, os homens às mulheres. Isso sem sombra de dúvidas. O homem também é portador desse vírus e quando ele se manifesta no homem pode dar, por exemplo, verrugas, pode dar até problemas no órgão sexual, pode dar muitas coisas como dá a vocês, mulheres, no útero. É tão fácil como isso. E isso é uma irresponsabilidade, é uma falta de cuidado que as pessoas têm nas suas relações mais íntimas e na sua infidelidade e, sobretudo, na sua irresponsabilidade. Porque, por exemplo, no nosso país, nos outros países acontece muito essas coisas e tudo é normal. Mas no nosso país também existe um desconcerto a nível, ou seja, uma irresponsabilidade a nível sexual que faz com que muitos homens e mulheres transmitem doenças uns aos outros. E com muitos homens com homens e mulheres com mulheres. Mas isso por uma irresponsabilidade, por uma falta de conhecimento, ou por um comodismo de que se pode ter um maior prazer, por exemplo, sem o preservativo. Sendo assim, cada um de nós, quando vai ter uma relação sexual com alguém, deve um e outro fazer as análises devidas se quer ter sem preservativo e a partir daí começar a ser
fiel e ter sempre o mesmo companheiro e a mesma companheira. Às vezes os homens dizem assim, mas comer sempre do mesmo bife. Vejam, reparem bem, às vezes os homens merecem mesmo nascer mulheres. Reparem bem, comer sempre do mesmo bife, isso é mau. E eu tenho. Não é mau, porque não é comer sempre do mesmo bife. Um casamento, uma relação amorosa e de amizade, o sexo não tem que ser o principal ingrediente da relação. O sexo é um complemento. Existem várias formas, mas muitas formas mesmo, de realmente fazer o outro feliz. E o outro fazer-nos a nós feliz. Não tem que, obrigatoriamente, ter sexo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Está bem, pode haver pessoas que tenham essa vontade enorme, porque isso é uma vontade, é uma coisa. Mas Deus outorgou-nos com um corpo bonitíssimo, belíssimo, umas belíssimas mãos, porque não utilizar as mãos? E então, aí, não procurar e não ir pôr em risco a própria vida da companheira e do companheiro. Porque o homem tem que ter consciência e a mulher tem que ter consciência. Quando põem em perigo a vida um do outro, se houver filhos, estão a pôr em perigo a vida dos filhos. E às vezes eu ouço dizer assim, eu amo muito os meus filhos. E vejo ter comportamentos de uma irresponsabilidade tão grande que eu pergunto até que ponto essas pessoas amam ou não amam os seus filhos. É preciso a conversa, é preciso o diálogo uns com os outros. Não podemos nos calar sempre e não podemos, com medo. Há pessoas que não conversam as coisas como deve ser, com medo de perderem pessoas que se dizem amigos e que no fundo não são nada amizades. Então não dizem. As pessoas devem falar para as pessoas terem o direito à livre escolha. Por exemplo, imaginem que um ladrão me vinha convidar para assaltar, não digo um banco, que é muito complicado, com certeza, não sei, mas para assaltar uma casa, eu não gostava que assaltasse a minha, também não ia assaltar, mas imaginamos que um ladrão chegava perto de mim, Fernando, vem daí, vamos, para fazermos um pouco mais de dinheiro, vamos fazer isso. Então, o que é que acontece? Eu tenho que ter a liberdade de dizer sim, eu vou, ou sim, não vou. Agora, imagina que um ladrão pegava em mim, agora és obrigado a ir fazer isto e aquilo, e não me dava a hipótese de eu me defender. Evidentemente que a minha consequência espiritual era nula. A consequência material era conforme o juiz entendesse que isso realmente se passou mesmo assim. Mas como as pessoas às vezes são tão maldosas, não se lembram que essas coisas... Não. Sentadas, por favor, as duas sentadas. Não se lembram, portanto, como as pessoas são tão maldosas, não se lembram que há coisas que acontecem mesmo assim, que são reais, que não faz parte de nenhum filme, nem de nenhum argumento, é a vida real. Então, quando nós não deixamos liberdade de escolha ao outro, estamos a interferir na sua liberdade e estamos a interferir no seu equilíbrio. Claro que isso tem uma consequência muito grande e a consequência às vezes é muito desagradável, porque a consequência passa às vezes por nós próprios sermos martirizados por quem faz isso, que não deixa a liberdade. Nós acabamos por ser martirizados pela própria vida. Há muita gente a rir-se porque no sentido que fizeram muito mal e que foram subindo na vida e que trataram muito mal os seus empregados e que trataram mal os seus conhecidos e que trataram mal quem lhes fez bem, por exemplo, e estão-se a rir e muito satisfeitos e muito felizes e que se deixaram ir por outros caminhos e se iludiram e se tornaram fanáticos e estão-se a rir muito satisfeitos. Olha, eu tenho pena. Tenho pena porque eu não faço conta de carregar com o fardo que elas vão carregar. Eu não faço conta de carregar com o fardo, com o fardo de que elas vão carregar, mas não faço mesmo conta. E nem vou carregar com fardo nenhuma que elas possam carregar. Elas vão ter que carregar o seu próprio fardo. E na minha passagem desta vida, já tenho visto muita gente que pensava que não carregava o seu próprio fardo a carregá-lo. E de uma forma que às vezes eu acabo por sofrer por causa da minha sensibilidade. Então, eu penso e sinto e analiso e vejo e observo que nós realmente temos que começar a mudar.
E pronto, veio esta pandemia enorme que ataca toda a gente, sem distinção. Evidentemente que as consequências mais gravosas são para os mais pobres, porque não têm meios de defesa e não têm, há países que não têm o Sistema Nacional de Saúde como nós cá temos e, portanto, para se tratarem é horrível, não é? Embora os hospitais sejam obrigados a tratar, mas depois as pessoas também têm que ter dinheiro para pagar e isso é horrível. Então, o que eu aconselho é às mulheres que forem vítimas, não é só a violência doméstica, vocês acabaram por dizer, por definir a violência doméstica como um todo. E a violência doméstica não é um todo. Não é só o bater, o falar mal, o tratar mal. A violência doméstica, e a verdadeira violência doméstica está nesta, das pessoas violentarem as outras de uma forma subtil, de uma forma manipuladora, de uma forma de levarem para a outra pessoa aquilo que não deveriam levar em vez de a resguardar. E essa violência doméstica a lei não está a tratar. E a sociedade também não está a tratar. São horas de nós começarmos a pensar, cada um por si, e quando está a ser vítima dessa violência doméstica, ou dessa violência doméstica, neste caso doméstica, ou dessa violência social, de agir. Nós não precisamos de nos queixar à polícia, não precisamos de nada, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos de se transformar. Uma das coisas que eu vos digo a vocês, quando há 3 pessoas juntas e nós estamos a falar e a conversar e a discutir, as 2 pessoas se ajudam uma à outra e nós geralmente perdemos. Mas quando é de igual para igual, nunca devereis ter medo. Uma mulher com um homem, ou um homem com uma mulher, ou 2 homens, um com o outro, quando têm que ter uma discussão, se é de igual para igual, nunca devem ter medo. Porque é o medo de um que faz o outro vencer. Então a grande questão é não ter medo, fazer frente, olhar olhos nos olhos, não se desequilibrar. Essa é a melhor luta. E essa é uma luta ganha. É uma vitória ganha. E, portanto, não tem que haver tanto sofrimento, não tem que haver tanta dor, não tem que haver tanta pessoa doente pelo descuido e a responsabilidade de outras e outras pessoas que fazem ficar essa doença. A violência psicológica, sim, é uma violência doméstica e é muito pior a violência psicológica porque a violência doméstica. Uma coisa é eu dar-te uma bofetada, dói-te num momento, naquele momento ficaste muito zangado e dói-te, mas com o tempo passa. E a violência psicológica feita aos trabalhadores, feita aos familiares, feita à sociedade fazer aos outros, essa violência psicológica não está legislada, não está a ser lutada e ninguém faz nada por ela. E essa é mortal, porque conduz a pessoa ao suicídio, conduz a pessoa a desistir de viver em sociedade, conduz a pessoa à grande depressão e conduz a pessoa a uma descrença total em viver em comunidade e em socializar. Principalmente, e as pessoas ficam muitas dentro de si. Pois, eu estou muito preocupado porque realmente não se ouve falar muito no vírus na Índia. Não se ouve, e vocês sabem que desde o princípio a minha grande preocupação era a Índia, e não se ouve porquê? Porque na Índia realmente está-se a passar coisas bastante graves, eu tenho acompanhado a nível espiritual e a nível de pessoas que estão na Índia, e está-se a passar coisas muito graves, que é melhor ainda não chegar a nós, porque senão nós vamos ficar, se formos minimamente humanos, vamos ficar mesmo descontrolados, não é? Assim como, portanto, naqueles países asiáticos é um problema, naqueles países mais pobres é um problema que se está a passar por causa disto da pandemia, que é uma dor de alma, é uma tristeza muito grande. E muitas pessoas não falam porque de tal forma é tão doloroso o que se está a passar que transmitir isso era uma violência psicológica também para cada um de nós. E é por isso que há alguns assuntos que até a Organização Mundial de Saúde não permite que se fale, e faz muito bem, porque sabe o peso psicológico que isso tem nas outras pessoas e no sofrimento que isso traz às outras pessoas. A Índia tem um problema grave para resolver. A Índia teve um grande mestre que foi Gandhi. E a Índia não ouviu o seu mestre e ainda por cima matou. A Índia tem um problema kármico muito grande para resolver. Porque Gandhi foi o grande libertador
do domínio britânico da Índia, desculpa, e Gandhi quis realmente pôr uma democracia, não violência, e deu o exemplo, ele próprio, não fez como os outros que criaram as próprias filosofias e não deram exemplos com eles próprios, ele deu um exemplo com ele próprio e ele foi morto por um dos dele. E a Índia, porque há duas religiões, na sua ganância, criou uma guerra a nível interno que teve que se dividir no Paquistão e na Índia, que era uma parte dos muçulmanos e outra parte dos hindus. E que Gandhi dizia sempre que tinham que se dar todos, embora houvesse diferenças, como irmãos, mas eles quiseram a divisão desses países. E há uma coisa muito interessante, a cultura índia, a da Índia, não é a mesma coisa que a cultura portuguesa, nem um pouco. Existem as castas, e as castas lá são muito importantes. Existem coisas que são muito importantes. Na Índia vive-se uma pobreza. Eles também tiveram uma pessoa importante, teve uma certa importância e fez o seu trabalho, que foi realmente Madre Teresa de Calcutá. Eles têm tido pessoas que de vez em quando passam pelo seu país para os ajudar. Mas essas castas, essas pessoas, não querem muito. E como não querem muito, então elas são más umas para as outras. E elas chegam a ser más para aqueles que os querem ajudar, que vêm de fora. E é por isso que muitas vezes vocês não ouvem falar na Índia. A Índia é um processo complicado. É um processo muito complicado e é preciso ter uma grande estrutura mental para se lidar com a problemática da Índia. Mas é uma das minhas grandes preocupações, é a Índia e alguns países da Ásia que estão em grande sofrimento, onde há um grande nível de violência, onde há uma população enorme, 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 e onde há um nível de pobreza muito baixo. Por isso é que às vezes a gente até chega a falar de barriga cheia, não é? Mas isso não impede, já que eu não posso fazer nada por eles, posso orar por eles. Posso enviar, através do processo criativo, a energia necessária para que, pelo menos era o que eu estava ainda há pouco de dizer, pelo menos haver mãos amigas que os ajudem, aquelas mãos amigas mais fortes, e haver o campo espiritual, magnético e energético a ajudá-los. Porque dentro daquelas populações e daqueles milhões de pessoas existem corações bondosos, corações lindos, existe luz, existe luminosidade em alguns seres humanos, em alguns homens, em algumas mulheres e em algumas crianças. E essas precisam de um apoio nosso, nem que seja mental, para conseguirem resistir e para realmente lutarem por uma sociedade diferente e melhor. E tanto que às vezes aparece, nas notícias antes do Covid aparecia mais, vários movimentos a tentarem alterar automaticamente todas essas coisas da Índia. A Índia é um país muito interessante e quem já visitou a Índia sabe perfeitamente o que é, mas é um país ainda com uma cultura que não está no século XXI. É uma cultura que realmente não está em movimento. Portanto, nós percebemos que quando os indianos vêm para cá trabalhar, eles não se comportam do mesmo modo que os chineses. Por exemplo, os chineses vêm para cá trabalhar, mas vêm com tudo pago, com essas coisas todas, e portanto, são os senhores do mundo. Os indianos não é bem assim. Embora eles também saibam ser ciganos como nós sabemos ser ciganos, claro, evidentemente, isso é inerente à raça humana. Nós, às vezes, usarmos mais a nossa negatividade que a nossa positividade. Mas isso compete-nos a nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. E não vos vou falar mais, fico com muita pena de hoje o tempo passasse rapidamente, que ainda havia algumas coisas que eu gostava de falar, para abrir uns campos energéticos, porque às vezes eu estou a falar convosco, mas é para abrir determinados campos energéticos e não os consigo abrir hoje, também estou a ficar cansado, então nós vamos por aqui e eu vou fazer exatamente, e a ver se não falta a internet, de uma vez por todas, e vou fazer exatamente a oração, por isso digam já e dividam, porque eu quero todos, é a minha vontade.
E se vocês me quiserem fazer à vontade, eu agradeço. Eu quero que todos tenham acesso a essa, digam-lhe imaginação, utopia, não me interessa nada. É essa a coisa que eu faço na oração para realmente as pessoas se sentirem melhores e porque eu sei que a força do amor e a força da verdadeira amizade, a força da compaixão e a caridade não é dar assim, a caridade é uma caridade algo muito mais do que além de uma esmola. Então eu quero que essas forças atuam, quer em vocês, quer em mim, quer em vocês e quer em todos aqueles que eu conheço e não conheço, pelos que passaram por mim, pelos que não passaram, pelos que já faleceram, já desencarnaram e pelos que estão a vir, por todos sem exceção. Portanto, pensem nos vossos familiares, pensem profundamente nos vossos familiares, pensem nos vossos amigos e pensem também nos vossos inimigos. Pensem com quem se dão mal e com quem se dão bem. E visualizem para eles um raio de luz violeta e um raio de luz azul. E visualizam que desce sobre eles esse raio de luz que vem do universo. Não tentem perceber o princípio do raio, mas que vem do universo e que toca em todas as mentes e todos os corações e todas as essências e em todas as razões. Portanto, eu peço-vos a vós, amigos espirituais e anjos da guarda de todos estes nossos irmãos e irmãs, todos estes homens, mulheres e crianças que foram passando por aqui pela mente, eu invoco a vossa presença para eles, para junto deles, de modo a que eles possam ser tocados, de modo a que eles possam sentir a boa vibração, a boa energia e o bom despertar. Mas além disso, eu gostaria muito que fôssemos todos levados e gostava que nós fôssemos levados e transportados àquele local, daquele mundo paralelo. Eu quero ir para aquela floresta linda e maravilhosa, pelaquela floresta que faz com que cada um de nós, ao passarmos por ela, nos rejuvenescemos e nos reequilibramos. E quero ir para aquele círculo enorme em que tudo é relva, em que existe aquele rio maravilhoso, este rio já, e em que estamos todos aqui, neste espaço maravilhoso. Temos a perfeita noção de quem é encarnado e de quem é desencarnado, até pela forma comportamental que se tem. Quando se é encarnada, a forma comportamental é da Terra. Quando se é desencarnado, a forma comportamental e a energia é diferente. E é essa energia fervorosa, essa energia maravilhosa que tem que nos tocar a todos neste momento, porque todos nós precisamos, todos e todos, para além, para além, para além e para além. Todos precisam, todos necessitam de ter um pouco de paz, uns breves segundos de paz, uns breves segundos de ternura, uns breves segundos de emoções positivas de sentir, para que possa levar para o seu corpo físico a cura de todos os males, para que possa retirar dos corpos físicos os traços de doença que possam existir e qualquer tipo de desequilíbrio, seja qual for a sua origem. Agora banhamos todos nesta água deste rio e deixamos que o sol penetre todo o nosso ser e a nossa essência para depois transmitirmos para o nosso corpo físico aquilo que o nosso corpo físico tem necessidade para se curar, para se motivar e termos todos mais força.
banhamos-nos profundamente na água, caminhamos na água, deixamos a água envolver-nos para absorvermos na nossa essência esse poder curativo, esse poder organizador que a água tem e a levar-nos para o nosso corpo físico. Além de mais, muitos de nós precisamos de uns esclarecimentos. Então, vamos para aquela zona mais verde, mais clara, e também com um azul celestial, e essa é a zona onde nós podemos encontrar-nos connosco próprios e com aqueles que nos acompanham no nosso dia-a-dia, que são considerados os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais. O nome não interessa. Interessa que eles vão tomando conta de nós, nos vão falando através do processo intuitivo. Então chegamos para junto deles, sem medos nem receios, e silenciamos um pouco para conseguirmos ouvir as suas indicações, os seus conselhos. E deixamos-nos estar um pouco nessa zona. Depois passamos ali para aquela zona verde, muito verde, e que tem um pouco de vermelho. É interessante a combinação das cores. Tem quase todas as cores do arco-íris, que é realmente onde nós poderemos, de uma forma simpática, sermos tratados pelas essências, pelos seres espirituais, para podermos levar para o nosso corpo todas essas coisas em que esse tratamento vai ser efetuado. Então deitamos-nos na relva, por todo o chão deste círculo quase infinito. É de uma relva fresca, que tem todos os elementos para alimentar as próprias essências e para que as essências tragam para os seus corpos a própria cura e para que as outras essências já desencarnadas possam seguir para os planos espirituais e para a pátria espiritual, todos sem exceção. Vamos calmamente, então, entrar num momento de uma oração mais própria, mais nossa. E aqui podemos chamar ou invocar então aqueles que cruzam o nosso caminho, que têm necessidade de deixar a sua solidão, ou têm necessidade que a sua solidão seja mexida subtilmente, de modo a para que não sintam tão fortemente a solidão. Vamos fazer isso então também. Não queremos deixar nada por acaso, não queremos deixar nada por fazer e fazemos tudo isso. E mais. Depois, nós ao fazermos todas essas coisas, passamos pelo rio, passamos pelaquela parte, passamos por aquela. Agora vamos ter uma conversa com aqueles que estão na Terra como nós. Vamos conversar ligeiramente com eles, assim, muito ligeiramente. A uns abraçamos, a outros cumprimentamos, a outros desejamos o melhor e a outros que entendermos, chamamos a atenção de modo a que cada um, com a sua liberdade, possa tomar a melhor opção de vida. Espalhamos a nossa magia e o nosso respeito. Depois então, nós vamos regressar a nós próprios com calma, com serenidade, mas antes de o fazermos, olhamos para o grande círculo e lançamos também a nossa boa vontade, a nossa energia criativa, os nossos pensamentos mais fortes e mais criadores. E depois agradecemos. Agradecemos à própria natureza, agradecemos à água, agradecemos à terra, agradecemos ao fogo. Agradecemos aos nossos irmãos e irmãs encarnados. Agradecemos às essências, aos seres espirituais, aos anjos da guarda, agradecemos ao universo completo.
E depois ainda agradecemos a nós próprios por termos paciência, por termos persistência e por termos motivação para continuarmos a nossa luta nas nossas batalhas e vencermos as nossas batalhas e continuarmos as nossas lutas na grande guerra e vencermos a guerra. Temos que agradecer, um agradecimento muito especial ao nosso corpo, completamente. Todos agradecem ao seu corpo, pois sim. Então aproximamos-nos do corpo, aproximamos-nos da nossa parte mais consciente, abrimos lentamente os nossos olhos, começamos a acariciar o nosso corpo, as nossas mãos, para nos sentirmos, não ficarmos metade lá e metade cá. E o nosso desejo é que quando todos forem dormir nos seus leitos, possam vivenciar o convívio com a sua própria espiritualidade. A minha mais profunda gratidão a todo o universo, ao todo e a todos. E então, agora, mesmo assim um bocadinho perturbados da cabeça, não é? Eu fico perturbados da cabeça, fizemos a nossa oração. Fizemos a nossa oração, fizemos a nossa visualização e é minha convicção que só quem não quiser é que não sente. Porque todos, pelo menos alguma coisa do seu interior, mexe e faz vibrar. E isso é importante, porque é importante cada vez mais nós sermos esclarecidos, é importante cada vez mais nós sentirmos a nossa própria espiritualidade e é importante cada vez mais nós sabermos nos preservar, proteger-nos e, sobretudo, nos amarmos, porque só assim é que nós podemos dar daquilo que temos, porque se não tivermos, não podemos dar. Boas noites para todos. Tenham uma noite descansada e tranquila e cheia de convívio espiritual com a vossa própria espiritualidade. Se eu puder fazer parte dos vossos sonhos, pois farei. Se não puder, vocês também façam parte dos meus. A minha profunda gratidão a vocês que me acompanharam nesta jornada, que têm-me acompanhado nesta jornada de oração, e amanhã volto. Mais 10 minutos, menos 10 minutos, mas à mesma hora. Já sabem que é mais 10 minutos, menos 10 minutos, porque às vezes atraso-me por isto ou por aquilo e vocês dizem que eu ando sempre atrasado e que nunca ando no vosso tempo. Como eu quero andar um bocadito no vosso tempo agora quando faço as jornadas de oração, então é sempre mais 10 minutos, menos 10 minutos, mas à mesma hora. Então, boas noites a todos. A minha gratidão para com todos e nunca vos esqueceis. Vos amo. Vos amo do coração e vos amo de essência. O meu maior respeito pela vossa existência. Bem-aja a todos.